Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando dos Óculos Romano e hoje nós vamos tirar os óculos para lermos sobre a fé. Muitas pessoas dizem, eu sou salvo pela fé. Sou salvo pela fé e eu não preciso de fazer nada, eu não devo guardar a lei, eu não devo observar a lei, eu não devo observar o sábado, não devo observar as festas que estão registradas na Bíblia, porque eu sou salvo pela fé. E aí essa fé faz com que a pessoa comemore festas que não estão na Bíblia, que santifique, entre aspas, um dia que a Bíblia não manda, tudo em nome da fé. Então ela diz, eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo por fé. Será que realmente é isso que a Bíblia diz? Acompanhe comigo. Muito bem. Veja o que diz lá no livro de Tiago sobre a fé. Veja o que diz aqui no livro de Tiago. Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 26. Eu vou ler só uma parte agora, depois nós vamos dando sequência. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Vamos fazer uma pausa aqui, ok? Então entenda, Tiago está falando algo muito importante. As pessoas confundem muito porque leem essa passagem também como óculos romano. E o óculos romano, ele é preparado para ofuscar a lei de Deus e para destacar aquilo que é do homem, uma visão desvirtuada, né? Uma visão fora da realidade bíblica. O que Tiago está fazendo aqui? As pessoas falam, poxa, mas ele está dizendo que se a pessoa está passando fome, você deve dar um prato de comida, por exemplo. E isso seria uma fé com obras. É dessas obras que está falando. É caridade. Não. Ele só fez um comparativo. Jesus sempre falou por parábolas. Os discípulos aprenderam essa técnica também. Ele está aqui falando por parábolas. Ele está falando de fé. E lá nós vamos ver daqui a pouco, que lá embaixo ele vai falar de fé. Quem é o pai da fé que a igreja cristã fala? Abraão. Somos descendentes de Abraão pela fé. Então, nós temos que compreender o texto. Nós temos que tirar os óculos romanos para entender o quanto a lei de Deus é importante. Enquanto aquele culto que nós deixamos de fazer no sábado, e muitas vezes faça no domingo, como é importante que fosse no sábado. Como é importante que a guarda, ou não vou dizer nem a guarda pela sociedade que nós vivemos, mas a guarda pessoal, a guarda de espírito, ok? É você falar, não, o dia do Senhor. Você saber, olha, hoje é sábado, é o dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Ah, mas o dia não foi Deus fez? Sim, mas o dia de Deus, essa é uma marca, é um sinal daqueles que creem na palavra de Deus. Porque os que não creem não vão reconhecer o sábado, porque não creem na palavra. Mas os que creem vão reconhecer. É um sinal de que, um dos sinais de quem crê. Não é que reconheceu esse sinal e está tudo resolvido. Não, mas ele é um sinal. É um sinal que eu observo. Eu estou ouvindo o que Deus está falando. A pessoa, ela fala, não, eu amo a Deus.
eu amo a Deus e a minha fé é essa, e Deus não se importa com essas coisas. Eu tenho fé em Deus, mas eu não vou guardar o sábado porque a teologia cristã diz que é para guardar o domingo. Eu amo a Deus, mas eu não vou observar e querer me interessar no que é uma festa de tabernáculos, ou Yom Kippur, ou das primícias, porque a teologia cristã diz que o que importa é a festa de Natal, a Quaresma, para quem tem umas igrejas que não comemoram, outras comemoram, e outras festas mais que não estão, ou não são bíblicas, não são ditadas por Deus. Tem uma aí que até está na Bíblia, mas ela está num, né, ela está num contexto de condenação, uma certa comemoração, né? Então, ela é citada lá em Ezequiel 8, né? A Quaresma, né? Eu até vou te falar para você. A Quaresma é citada em Ezequiel 8, mas ela é citada quando Deus chama o profeta e mostra: olha as abominações que estão fazendo contra mim. E olha ali as mulheres chorando por Tamuz, né? Chorar por Tamuz faz parte de 40 dias que se chorava por Tamuz e jogava cinza sobre a cabeça. É a Quaresma. Não é uma festa de Deus. Ela é festa pagã. Mas, enfim, isso é o que menos nos importa agora. Todas as festas cristãs não têm contexto bíblico. Algumas, como a Páscoa, pegam o mesmo nome, mas você pode ver que é dia diferente. A Bíblia diz 14º dia do mês de Abib. A teologia cristã diz primeiro domingo da primavera. Mas também não é isso que nos importa agora. O que eu quero dizer para você é que muitas pessoas, elas dizem: não, eu tenho fé em Deus, mas eu não faço o que diz o Velho Testamento, eu não faço o que Abraão. Eu sou filho de Deus pela fé, né? Sou descendência de Abraão, mas eu não faço o que Abraão manda, eu não faço o que Abraão orienta. Então, não faz sentido. E é isso que Tiago está falando aqui. O apóstolo Tiago está falando sobre isso aqui. Veja, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Aqui, o que Tiago está falando até aqui, até este momento, ele está falando: meu irmão, poderia estar falando com qualquer um de nós. Meu irmão, qual é o proveito de você falar que tem fé? Qual é o proveito de você falar que tem fé em Deus, mas se você não obedece o que Deus manda? Se você não observa os seus sábados, se você não observa as suas festas, se você não observa a palavra. É isso que ele está falando. Meu irmão, qual é o proveito que você tem dizendo que tem fé, se você não obedece a Deus? E aí, para que a pessoa entenda, ele dá um exemplo. O que é essa fé? Como essa fé deve ser praticada na verdade. E aí ele traz um exemplo físico. É como se ele dissesse: olha, eu vou dar um exemplo agora que você vai entender na sua pele. O que você vai sentir na carne, vai perceber, raciocinando na sua carne, o que é a fé que deve ser. O que é a fé no Espírito, que vem do Espírito. Então ele diz: olha, pode acaso semelhante fé salvá-lo? E aí é um outro detalhe interessante. Tiago está perguntando: olha, que proveito tem a fé sem as obras? Essa fé sem obras pode te salvar? E aí ele diz mais: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então aqui Tiago está perguntando: olha, que fé é essa que você tem sem obras? Você acha que essa fé pode te salvar? Se alguém estiver passando fome, se tem um irmão passando necessidade de roupa ou de alimento cotidiano, e qualquer um de vocês disser: olha,
Então, estou usando a fé. Deus te abençoe. Que Deus supra a sua necessidade. Que Deus mate a sua fome. Que Deus te vista. Não tenho fé. Eu tenho fé que você vai ter uma boa roupa, você vai ter comida. Eu tenho fé nisso. Mas se eu não der com as minhas obras um prato de comida, der um alimento, der uma roupa, o que isso vai resolver para a pessoa? O que essa fé produziu? Além de palavras. Não produziu nada. Então ele fala, ele está dizendo, se um irmão ou irmã estiverem, seu irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aí ele continua, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É o que ele está dizendo. Da mesma forma que se você fala para uma pessoa que está com fome, que Deus te abençoe e não dá comida para ela, você falar que tem fé e não executar a obra de Deus, isso não significa nada. Essa fé é morta. É morta porque não livrou a pessoa da fome. É morta porque não te salva. E aí ele diz mais. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. É bastante interessante, né? Mas tu dirás, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tuas obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Então, alguém, não, eu tenho fé, então me mostra a sua fé, me mostra o que a sua fé produz. Eu tenho fé em Deus e eu vou para a igreja, tá, e daí? Aí eu faço o que me mandam fazer. E aí o que te mandam fazer? Quando eu vim, não falta nenhum domingo. E daí? Você está na Bíblia por isso? Não, a Bíblia não diz para você adorar um domingo, não proíbe, você pode adorar todo dia, mas o dia que você não tem que faltar, o dia que a sua presença espiritual não pode faltar, física e espiritual, é o sábado. Aí ele diz, olha, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu mostrarei as obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Ou seja, qual as obras? Eu vou adorar o Senhor no sábado, eu vou cultuar o Senhor, eu vou observar a palavra, vou aprender a palavra, vou aprender sobre as festas de Deus, vou amar o próximo como a Bíblia manda, vou ensinar o próximo a verdade, eu vou interagir com as pessoas com justiça, como a palavra de Deus ensina. Eu não vou ser o espertão que quer levar vantagem em tudo. A Bíblia diz para eu, muitas vezes, sofrer o dano. Para quê? Numa disputa aí, eu sofro o dano, mas não dei escândalo. Crês tu que Deus é um só? Voltando para cá. Olha só. Crês tu que Deus é um só? Tiago está perguntando. Você crê que Deus é um só? Muito bem. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Tiago está chamando de insensato a pessoa que diz que tem fé, mas não tem as obras de Deus. Insensato. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o próprio filho Isaque? Olha que interessante. Aqui Tiago está falando. Por quê? A questão deles.
eu sou descendente de Abraão pela fé. E ele está dizendo, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu no altar seu próprio filho Isaac? Abraão não se utilizou daquela fé cega de sem obras. Eu creio que Deus é. Mas sacrifica o teu filho, como foi pedido. Deus não iria chegar até a essa consequência, mas Deus o testou. E aí podia falar assim, meu filho, vou levar outra coisa, porque não é bem assim. Não é assim que a teologia diz. E realmente a teologia diz, a teologia não, mas a Bíblia fala que Deus não aceita sacrifícios humanos, Deus não aceita. Mas quando Deus falou, ele obedeceu. Foi por fé. E veja o que diz mais. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, o que ele está dizendo? Olha, foi pelas obras. Abraão recebeu a honra de ser chamado amigo de Deus, por quê? Porque ele creu em Deus através das obras. Com as obras ele mostrou que cria em Deus. Ninguém faria isso, mas Abraão obedeceu. E hoje? Qual igreja? Muito poucas igrejas reconhecem o dia do Senhor. A maioria não. E aí você diz, eu tenho fé. E qual é a tua fé? A tua fé é com as obras da palavra de Deus ou com as obras dos homens? Porque se você vai congregar em uma igreja, ela vai ter um dia especial. Pode ter culto todo dia, mas vai ter um dia especial. Qual é? Qual é o dia da Santa Ceia da sua igreja? A obra da Santa Ceia, vamos pensar dessa forma. A obra da Santa Ceia, crê que a Santa Ceia é do Senhor, então vai comemorar no dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor? Você está nas obras da palavra de Deus, é no sábado, ou você está nas obras dos homens, é no domingo? Mas Jesus está no domingo. Pouco importa. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, mas ainda que fosse, pouco importa. Eu sempre falo isso. A Bíblia diz que Maria Madalena, no primeiro dia da semana, muito cedo, ela foi e ele já não estava lá. Se você for sair da sua igreja domingo à noite, né? Se você cultua domingo, se é domingo à noite, 8 horas da noite, você sai da igreja, vai para sua casa. E o pastor ficou lá. Aí você volta na segunda-feira, 10 horas da manhã, o pastor não está lá. Aí você diz, olha, meu pastor foi embora, saiu da igreja, foi embora para a casa dele na segunda-feira. É isso? Você foi lá e o pastor não estava lá. Entendeu o raciocínio? Mas ainda, não vou entrar nessa questão, pode ter resultado domingo? Pode. Vamos supor que o sábado do Senhor é um dia que Deus não faria, porque ele faz milagre todos os dias, né? Mas vamos supor que Deus falou, não, vou ressuscitar, mas não vou fazer esta obra no sábado. Para continuar dando um exemplo que eu sempre dei para o meu servo. Se fosse o caso, eu estou fazendo um exemplo. Aí ele teria resultado no domingo. Ou seja, os anjos do Senhor não rolaram a pedra no sábado. Vamos supor, pensar dessa forma. Restou no domingo. E aí? Muda tudo que Deus disse para o domingo? Porque ele teria guardado o sábado? Faz sentido? Não faz sentido. Mas vamos voltar para o texto. E aí diz mais, olha. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, pelas obras que a fé se consumou. Ok? Então, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. A fé e as obras operam junto. Com efeito, pelas obras que a fé se consumou. Foi pelas obras que a fé.
prova de que houve fé foi as obras. A evidência da fé são as obras. Se não houvesse obras, se não houvesse obras, não haveria evidências de fé, não haveria fé. E aí ele continua. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Olha que incrível esse versículo também. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Por que foi chamado amigo de Deus? Porque quando Deus mandou, ele obedeceu. Verificais que uma pessoa é justificada pelas obras e não por fé somente. Muito importante. Veja o que o Tiago está dizendo, não sou eu. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente, e não por fé somente. E as pessoas que dizem estou salvo pela fé? Tiago está dizendo, não. Sua fé ela tem que ser alinhada à obra, senão, sem obras não há evidência de fé. Não há evidência. Criminalmente, quando se incrimina uma pessoa por ela cometeu um ato ilícito, ela é condenada, e a condenação dela parte de onde? Das evidências. E através das evidências chega-se à conclusão de que ele fez más obras. Se não há evidências, a pessoa, ainda que criminoso ou que criminosa, não tem base para julgamento dentro do processo. Então aqui nós vemos que verificar que uma pessoa é justificada por obras não somente, e não por fé somente. Então nós temos que entender, não se é, a fé por si só não salva. O que salva é a fé juntamente com as obras. É Tiago que está dizendo, não sou eu. Vamos lá. De igual modo, aí ele deu outro exemplo. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Aqui ele está falando do evento ali de Josué, Caleb, dos espias, né? Quando os espias foram entrar na terra prometida, e eles entraram para ver a terra como estava, para poder tomar a terra de volta, diga-se de passagem, porque aquela terra já era promessa de Deus há muito tempo, e há evidências lá atrás que Deus, de como Deus teria tomado, teria adquirido aquelas terras para Abraão, né? Abraão muito provavelmente comprou aquelas terras, mas isso é outro assunto. Então, e os inimigos estavam lá. Depois que o povo de Deus ficou no Egito, os inimigos invadiram aquelas terras novamente, né? Ou invadiram aquelas terras, melhor dizendo. E aí o que acontece? Quando os homens estão em perigo, né, que eram espias, ele escondeu uma meretriz chamada Raabe e escondeu os emissários, escondeu aqueles homens e depois os fez partir por outro caminho para salvar suas vidas. Foi pela fé que ela fez isso, uma fé louca e contra toda a sociedade. O rei, os povos, os soldados daquela região, daquela cidade ali de Canaã, eles estavam ali caçando, procurando aqueles homens. Eles queriam matar aqueles homens, porque sabiam que eles eram espias de um povo que iria atacá-los mais tarde. E ela, pela lógica, pela fé natural, ela ficaria como? Do lado dessas pessoas. Só que aquelas terras não eram deles, eram terras invadidas. E aqueles homens que estavam ali eram homens de Deus. E ela creu. E quando ela creu, na hora de escolher, ela escolheu ficar do lado de Deus. E escondeu os homens contra toda a cidade. E quando veio a destruição,
ela, a família dela, todos que estavam dentro da casa dela foram poupados. E isso foi pela fé. Ok? Por quê? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ok? Então veja o que Tiago diz. A pessoa está viva enquanto o espírito está dentro dela. E ele faz esse outro exemplo, deu 3 exemplos muito bons. Abraão, Raabe e agora esse que é do corpo. Enquanto o espírito ele está no corpo, a pessoa está viva. Enquanto a sua fé ela tem obras, ela é viva. É uma fé viva na palavra da verdade. Mas, quando o corpo ele deixa de ter o espírito sai do corpo, o que acontece com o corpo? Ele cai. Ele é um corpo, mas ele está morto. Ele não faz mais nada. Ou seja, a pessoa que tem a fé sem as obras, ela tem um corpo. Pode se mover, pode fazer muitas coisas, mas no reino de Deus não tem obras. Ela está morta para o reino de Deus. Porque a fé sem obras é morta. Agora a fé na palavra de Deus, junto com as obras, de acordo com a palavra de Deus, produz vida e vida abundante em nome de Yeshua HaMashiach. Deus te abençoe e até a próxima.